Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite, este é o nosso programa, chegando agora aí na sua casa, na sua tela, com muita alegria e com muita coisa boa nessa tarde, viu? É isso mesmo, hoje a gente tem artesanato e nós vamos aprender a fazer 2 itens. Será um chaveiro de carapinha e também um marca-página de texto, né? Um marca-página de feltro, aliás, né? Tudo isso você vai ver, são produtos com temas bíblicos. É muito bacana todo esse material que a gente vai mostrar para você hoje aqui. A artesã tá aqui para trazer, então, essas 2 possibilidades, esses 2 produtos para você aprender. E também a gente vai ter aí um bate-papo muito importante sobre menopausa. Você sabia que alguns alimentos ajudam a mulher a passar por essa fase de forma mais saudável? Vamos descobrir quais são esses alimentos e quais são os benefícios de cada um deles na mulher que enfrenta a menopausa a partir de agora, aqui no nosso programa, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia, viu, aqui com a gente. Você também pode acompanhar o nosso programa lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit TV, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E é claro que eu te convido a participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp. Tem alguma dúvida sobre alguma das coisas, algum dos assuntos aqui tratados nesse dia aqui no nosso programa? Quer fazer uma pergunta para os nossos entrevistados, para os nossos convidados? Tem uma sugestão de pauta? Manda pra gente no DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886 é o número do nosso WhatsApp. E, como sempre, nós começamos com um artesanato. Aqui do meu lado já está Joyce Reis, que é artesã expert em brinquedos bíblicos. Tudo bem? Prazer. Prazer, Joyce. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Que lindo o seu trabalho, Joyce. É lindo, Eu né? amei demais, menina. Olha isso, gente. A maior parte feita em feltro, certo? Feltro. Arca de Noé. Arca de Noé. Nós temos aqui Adão e Eva no paraíso, é isso? Isso. Aqui, Davi e Golias. Davi e Golias. Olha, gente, que belezinha. Aqui tá o Davi, ó. Pitico, perto do Golias. Isso. É um Grandão. menino, né? Aqui a gente tem Jesus. Aqui um profeta. Profeta. Coisa mais linda, gente. Olha esse trabalho, que lindo. Só que hoje a gente vai fazer aqui alguns itens um pouco menores, né? Não chega a ser um boneco. Mostra pra gente o que a gente vai aprender hoje, por favor, Joyce. O primeiro projeto que a gente vai fazer é esse marca-página de Jesus, porque eu trabalho, né, no nicho de bonecos bíblicos. Então, vamos fazer esse marca-página de Jesus, que é confeccionado em feltro. E também tem um chaveirinho, que é a coisa mais linda. Um chaveirinho bem fofinho de ovelhinha. Coisa mais linda. Mas a gente vai começar pelo marca-página, né? Então, antes de chamar aí a lista de materiais, vamos rodar a vinheta do artesanato aqui no nosso programa. É isso aí, vamos começar então, como disse Joyce, pelo marca-página em feltro, né? Que aqui tem o tema Jesus. É lógico que a pessoa que está em casa quer começar a trabalhar com feltro, quer fazer um bonequinho como esse, são várias as possibilidades, né? O importante é aprender aqui a base com a Joyce, certo? Porque desse marca-página, desse modelinho, você pode, né, Criar. Usar a sua criatividade e criar. É isso aí. Imaginação pode ir além, né? Isso aí. Vamos colocar então a lista de materiais na tela, a lista do marca-página em feltro. Olha só, gente, nós vamos usar aí cores variadas de feltro, certo? Aí tem a túnica, o cabelo, a franja, a barba, a cabeça e por aí vai. Mas você disse que aqui a gente vai usar 4 cores de feltro, não é isso? Então são cores variadas, 4 cores para fazer todos esses itens. Além disso, a gente vai usar também 2 miçangas pretas pequenas, linha pesponto ou de bordar cor mostarda
EVA, cola líquida e cola quente e também o elástico. Isso mesmo. Certo? Certinho. Aí você que está em casa, se por acaso assim, não conseguiu anotar, né, a lista de materiais, que eu falei aqui muito rápido, vai estar tudo lá no Instagram do nosso programa. Logo depois do final desse programa aqui, né? Você vai conseguir conferir, inclusive, as quantidades, os tamanhos, né? Para cada um dos itens que a Joyce vai fazer. E a gente vai ter lá também os moldes para você poder reproduzir esse trabalho em casa. Certo? Certíssimo. Bora começar? Bora lá. A primeira coisa, como a Maria Clara mencionou, eu vou disponibilizar o molde. A pessoa vai recortar o molde. Então, olha só. Aqui eu tenho a manta, né? Ou o EVA. Então, independente, pode ser utilizado, porque ele vai ser o recheio. Ah, tá. O recheio do boneco. Para ficar fofinho. Para ficar fofinho. Então, aqui cortei o feltro branco, cortei as partes da cabeça, tudo já nas suas cores, né? Pecinha por pecinha. Por pecinha por pecinha. Também a parte do recheio da cabeça. Olha só. Tudo vai recheio? Até nas mãos? Tudo vai recheio. Tudo vai recheio. Aí eu vou colocar a quantidade lá de cada recheio também. Tá? Depois, você vai... O primeiro passo é você riscar. Eu uso essa caneta, fantasminha, porque ela apaga com o fogo, com o calor. Então, eu marco os olhinhos, não sei se dá pra ver, marco os olhinhos. Dá pra ver aí na tela, sim, né? Ó. Com a caneta. Por quê? Depois, com linha, eu vou bordar aqui a sobrancelha e a boquinha. Ah, tá. E fica bem sutil, mas uma graça, Isso. né, menina? Isso. Depois dessa etapa que eu bordei, eu já posso montar com... Mas tem que ter o ponto certinho aí da boca, né? Porque você já corta a barba com o espaço ali da boca, já certinho. Certinho. Eu vou deixar tudo marcadinho no molde. A pessoa só vai riscar em cima. Depois, o que eu faço? Coloco o cabelo a parte de trás e já colo aqui com a de silicone, a cola de silicone, coloco essas partes aqui, tá? Vou até colar aqui. Vamos colar? Vamos colar. Inclusive o recheio, né? Que tem aí. Ó, eu não coloco a cola até a pontinha ali do feltro. Eu só coloco um pouquinho aqui, olha. Só para segurar aqui a... Mais na parte do centro. Mais na parte do centro. Aqui também na franja, eu coloco mais a parte... Aqui embaixo eu coloco bastante, ó. Bastante, mas não o suficiente para vazar, né? Uhum. Coloco aqui. E ele fica... Depois de um tempinho vai colar bem aqui. Após a gente fazer essa etapa, a gente vai colar aqui as partes do meio, que é o recheio, né? Isso. Pra ficar fofinho. Isso mesmo. Então, colou ali primeiro o cabelo na parte de trás da cabeça. São duas partes a cabeça, né? Isso. Aí tem o recheio, a parte da frente, colamos o cabelo na frente também. Isso. E um detalhe, que se você for fazer, para fazer marca-página, você já precisa, no caso do elástico, você vai cortar na quantidade suficiente. Na medida do livro, aí, mais ou menos, né? Isso. E já vai colar entre os dois recheios aqui, ó. Ah, isso é importante, né? Tá? Tem que deixar prontinho. Para não aparecer nem na frente, nem aqui na frente, ó. Se você colocasse aqui, poderia aparecer, marcar. Então, você coloca entre as duas o recheio, né? E é legal que ele fique um pouco folgadinho, né? Fica. Tá? Então, você vai fazer essa parte... Já deixa coladinho. Já deixa coladinho. Você já vai colar pra gente? Vou colar, vamos... Já cola aqui. Já cola. Porque quem tá em casa já vê a técnica aí da Joyce. Porque é bem fácil esses dois... São que você pode usar como lembrancinhas, né? No Ministério Infantil,
Numa festa de batizado, aniversário. isso, festa de aniversário. Deixa eu só... A colinha não tá saindo aqui. Todo mundo tem um livro, né? Que precisa marcar ali tem a página. caderno. Pessoas de todas as idades, crianças Isso. e até idosos. Verdade. Não é? Então é bacana. Então, eu colei. Agora, você vai fazer o ponto caseado do rostinho. Tá. Esse seria o próximo passo, fazer o ponto caseado aqui no rostinho. E depois na parte do cabelo. Então, você vai utilizar linha da cor do tecido, que é a cor da pele, né? E aqui também do cabelo. E linha comum de costura. Linha comum de costura. Olha só, essa aqui eu já trouxe mais adiantada. Já tá costurada já aqui. costuradinha. Mas em cima ficou aberto. Em cima ficou aberto. Eu ainda deixei aberto, mas ainda temos para fechar. Ó, aqui já tá fechadinho. Não colei, tá vendo? Essa parte aqui ainda. Aham. Tem uma razão. Tem uma razão. Tem uma razão. Então, aqui, ó, já a outra parte adiantada. Depois eu costurei aqui, né, da mesma linha. E já colei a barba e os olhinhos. A razão por que eu não colei antes aqui. Ah, os olhinhos são Os costurados. olhinhos são costurados, tá? Com as miçanguinhas. Então, eu costurei 2 miçangas aqui. E fica Pontinhos. lindinho, né, menina? Fica bem delicado. Eu Fica amei. Bem delicado. Então, aqui o rostinho já tá pronto, tá? Essa parte do rostinho já está pronto. Rostinho finalizado, Finalizado. então. Agora vamos ao corpo. Ao corpo. Então, nós temos 2 pedaços de feltro já cortado no molde. E também as 2 partes do enchimento, que você também vai colar. Mesma coisa, Mesma tem a parte de coisa. trás, o recheio, a parte da frente. Isso. Aí também tem que deixar um espaço pro elástico? Tem que deixar um espaço pro elástico, aqui embaixo. Então, eu colei aqui, mas eu não coloquei embaixo. Então, a outra parte aqui, ó, vamos supor que o livro seja muito grande, né? Você vai colar a outra parte aqui entre também, Uma parte do elástico vai em cima da cabeça, a outra Isso. parte embaixo do corpo. embaixo do corpo. Depois só precisa tomar cuidado, porque as 2 partes elas têm que ficar certinhas, né? Depois aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui para ficar mais fácil. Ó, quando você virar, essa parte precisa sair certinha, para não sair virada assim, Sim. né? Então precisa só tomar cuidado com esse detalhe Na hora de colar ali embaixo, na hora né? de colar. Então eu vou colocar outra parte em cima e aí também eu vou casear ao redor todinho aqui. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, ele vai sair caseadinho. Olha, e você colocou a faixa aí na túnica dos 2 lados também, né? Isso. Ó, Olha o capricho, primeiro gente. eu caseei toda a parte branca. Então, caseei tudo isso aqui. Aí, ele vai ficar caseado, aí eu coloco a faixa depois. Depois Tá. de tudo caseado. Cola também. Colo aqui também, tá? Só dou um pingo, é só para mais segurar, né? Porque depois tem a costura, né? Tem a costura, então é mais para ele não sair do Do lugar. Colo aqui. Isso depois de ter caseado toda a parte branca, tá? Todo o tecido branco. Aí depois você vai casear esse pedacinho aqui também? É isso? Depois de Isso. casear toda a parte branca, você Isso. cola essa faixa e ainda caseia por cima aqui. Isso. Então, depois que eu costurei aqui, eu vou casear, né, com a linha vermelha essas 2 partezinhas. Então, ele vai ficar assim. Perfeito. Depois o mesmo processo nos mesmo bracinhos. processo dos bracinhos. Você também vai Mãozinha. encher, ó, a mãozinha. Vai encher, vai colocar aqui o EVA ou a manta, né? Que você tiver em casa.
casear ao redor, tudinho. E cola por cima. Cola por cima. A cola aqui no... Você pode, ó, eu trouxe aqui opção, né? Aham. Ou você pode casear também todo a manguinha, ou você pode costurar a máquina. Eu fiz essa aqui costurada à máquina para agilizar o trabalho. É isso aí. Quem Então, tem habilidade, né? Pode utilizar a máquina. Aqui dá para utilizar. Agora, no boneco, no marca-página em si, não dá. E você coloca a mãozinha aqui dentro da manguinha e ela vai ficar assim. E pronto, coloca. E pronto. Já tá o elástico feito. Feito, né? E aí já tá pronto, Tá então, o pronto. nosso marca-página de Jesus, coisa mais linda. Pode passar Aí, que é um presente blush, bacana né? para todas as idades, né? Todas Para as marcar, idades. você falou do blush, né? Para É, marcar dá aí um, as né? maçãs do rosto, Ficar mais né? Ficar mais coradinho. Amei, parabéns. Bem prático, né? Gente, a gente já vai pro próximo, hein? Já vamos ao próximo. Já vou falar para você que tá em casa, quer aprender agora a fazer esse chaveiro. Vou pegar aqui o chaveiro. Pega para mim, por favor. Aqui, ó, esse chaveiro, coisa mais linda de ovelhinha. Já anota aí que a gente vai colocar agora a lista de materiais na tela. Olha lá, lista de materiais do chaveiro de ovelhinha. São várias medidas aí de carapinha, que é justamente esse tecido que parece muito a lã da ovelha. E aí a gente vai fazer o corpo, as orelhas e o topete com esse material. Depois, com feltro ou microsoft, a gente vai fazer o rosto. Aí vai precisar também de miçangas pretas pequenas, que são essas que fazem os olhinhos, né? Cola quente, linha de pipa, linha de bordar rosa e preta, fibra para o enchimento, lacinho, flor, fita para decorar e esse sininho aqui, ó. Dá para ouvir o sininho? E aí, lembrando mais uma vez que depois a gente vai colocar toda essa lista de materiais, as medidas e também os moldes lá no Instagram do nosso programa, tá? @nosso programa. Bora começar então, Joyce? Vamos começar. O primeiro passo aqui é você pegar um prato. Eu usei um prato de um pires, né? Que eles chamam, pires. Ele tem em torno de 14 centímetros, né? Daqui até aqui. Risquei e cortei a carapinha, olha só. Ele é um tecido que imita bem a lã, né? Da ovelha. Então, eu cortei. E aqui, olha só, eu fiz um fuxico. Bem simples. Bem Esse bacana. aqui se transformou no fuxico. E aí já tem todo o corpinho, né? Já tem o corpinho pronto. O rostinho também risquei. Você pode riscar na carapinha ou na carapinha não, desculpa. No microsoft ou no feltro. Risquei o formato e costurei. Esse aqui vai ter que usar a máquina, né? Esse daí é o que é o rosto? É o que vai ser o rosto. Tá. Depois que eu costurei, eu fiz uma abertura aqui atrás, qualquer lado você pode fazer, na verdade, ó. Um pequeno corte pequeno pro corte. enchimento? E virei, isso, ó. Eu virei ele. Ah, legal. E aqui eu vou encher. Depois que eu enchi, ele vai ficar assim. Todo cheio. E aí eu começo a fazer, que coloco 2 pontos, né? Pra fazer os olhinhos com a miçanga. Você costurou também, né? Mostra atrás pra gente ver. Costurei. Ó, depois eu fechei. Tá costuradinho. A boquinha você desenhou? A boquinha eu desenhei com a canetinha, ó, que apaga. Legal. Então eu vou bordar esse daqui com a linha de pesponto, que é uma linha mais grossa. Tá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha lá, Você como é que fica. Faz em forma de um triângulo e vai passando de um lado pro outro, sempre Não é a juntinho. boquinha, é o focinho, né? É o focinho. Ah. Você passa de um lado pro outro a agulha, entra por trás, vai passando de um lado pro outro até ir diminuindo, ó, que fica ali. O ponto. Tá? Aí fica o roxinho prontinho. Roxinho pronto, próximo passo. Aqui também eu risquei as orelhas. Também eu utilizei eu utilizei o microsoft ou feltro, né? Uhum. E do outro lado eu usei a carapinha.
passei a costura. Quando eu desvirar, ele vai ficar assim, ó. Com as duas texturas, né? Com as duas texturas. Um lado Microsoft e o outro lado a carapinha. Aí já costura direto na cabeça? Você já pode costurar na cabeça, colar, né? Na verdade, você usa... Cola quente, tá? Cola quente dobradinha. Isso. Pra dar esse efeito aqui, né? Isso. Você já cola aqui. Opa. Bem quase ali em cima o corpo já tá pronto. Isso. Aí temos também o topete. É um pedacinho, ó. Mesmo esquema da orelhinha? Mesmo esquema. Só um pedaço de carapinha. E você vai também casear. Olha só. Olha lá. Caseei, deixei um espaço aqui, porque quando você tiver colado as orelhas, outra orelha aqui, você vai colar aqui em cima. Já tem o roxinho todo prontinho. Já tem o roxinho pronto, então ele vai ficar... E aí cola no corpo, é isso? Uso a cola quente. Cola no corpo. Cola no corpo, ó. Uso a cola quente. Aí tem um lacinho. Tem um lacinho, que aí você... Junto com um sininho para finalizar ali. Para finalizar, você coloca enfeites, né? Pode colocar um laço, usa o enfeite que você tiver em casa. Olha que legal, gente. E coloca a argolinha de chaveiro e tá pronto. Então, fica bem lindo. Facinho, bem... Muito também legal o seu trabalho, também né? Serve para lembrancinha. Sim. Eu vi que tudo isso daqui, todo esse material que você faz, além de ser como brinquedo, né? Um brinquedo para as crianças, mas não é só um brinquedo, não. Ajuda a contar histórias Sim, bíblicas. Então, sim. É muito usado, né? Nas escolinhas das igrejas. Muito, bastante. Tem um outro material didático aqui, gente, que eu amei, que é essa mão aqui, que é justamente o que você estava falando para mim, usada nas escolas, né? Isso, a gente pode estar usando em escolas, né? Ou também na igreja, no Ministério Infantil, para ensinar a criança a se proteger contra abuso infantil, né? Olha que bacana. Saber que tem partes que não podem ser tocadas, saber também que ela pode falar para alguém, né, confiar em alguém e contar o que está acontecendo. Muito bacana. Seu trabalho é incrível, Joyce. Você dá aula também? Eu ainda não dou aula. Não dá aula ainda? Ainda não. Mas fala uma coisa pra mim, é um trabalho que é bacana, assim, de se fazer, a pessoa que tem habilidade com essas técnicas que você usou aqui, a rentabilidade é boa, a gente tem muita gente que acompanha o nosso programa justamente com essa intenção de repente, vou começar a fazer um artesanato também, né? Deixa eu ver como é que faz esse, se interessa, acha legal, acha bacana, né? A rentabilidade é legal. É muito boa. É muito boa. É muito boa porque é um nicho que está surgindo agora, está crescendo, na verdade. Então, a gente vê que as crianças precisam na igreja, né? Os professores, ajuda bastante. E também em casa, no lar, para mães que querem contar a história bíblica para os seus filhos, ensinar. Então, é um nicho que está aí crescendo bastante. E é brinquedo mesmo, né? É um brinquedo. Eu vi seu menininho aqui, gente, o Joyce trouxe o menino dela aqui para os nossos estúdios. Ele saiu, né? Que ele é bem acelerado, né? Mas coisa mais linda, viu? Apenas 2 aninhos, super inteligente, Benjamin. Certo? Certo. Tô trazendo aqui o nome dele. E isso daqui tudo para ele são os brinquedos que ele tem na casa dele, né? Isso. Então são brinquedos educativos que só edificam realmente, né? E ele, assim, ele consegue desde 1 aninho e pouquinho, ele já consegue reconhecer a imagem de Jesus. Olha que bacana. Ele conhece as histórias, porque como é lúdico, né? É algo lúdico. A criança aprende com mais facilidade. É isso aí. Então, tá glorificando o nome de Deus, né? Vou passar aqui os contatos da Joyce Rex, artesã expert em brinquedos bíblicos, lá no Instagram, @primeirobrinquedojesus, certo? Certo. Primeiro Brinquedo Jesus, como aparece aí na sua tela. E tem um WhatsApp também, né, que a gente vai passar. É o DDD 16, número 99197 6683. 99197 6683 no DDD 16. Certo? Certinho. Obrigada, viu? Amei conhecer seu trabalho. Obrigada, você. Parabéns. Que Deus continue abençoando sua vida, seu trabalho. Eu vou ali dar um recadinho pra gente finalizar aqui. Eu vou pedir pra você
Dá um recadinho para quem está acompanhando, aquela pessoa que gostou do seu trabalho. Qual é a principal dica que você deixa para essa pessoa para ela começar a desenvolver esse trabalho aqui? Então, para você que quer começar a trabalhar com os bonecos bíblicos, a primeira dica que eu dou para você é ter vontade. Porque se você tiver vontade, você vai aprender. Eu faz pouco tempo, vai fazer 2 anos que eu comecei a mexer com o feltro e com os bonecos bíblicos e as coisas foram acontecendo bem rápido na minha vida e estou aqui. Então, se você quer começar a fazer os bonecos bíblicos, tenha vontade. É isso. Obrigada, viu, Joyce? Até uma próxima oportunidade. Bem, agora a gente vai a um breve intervalo e já já nós voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa mais uma vez. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua companhia. A gente aprendeu coisas muito legais aqui no nosso programa hoje. Teve artesanato, aprendemos a fazer aí um chaveirinho, um marca-página com temas bíblicos, muito bacana, né? São trabalhos aí de artesanato que edificam, glorificam o nome do Senhor. Então, muito legal o trabalho que a Joyce trouxe aqui pra gente. E agora a gente segue com o nosso programa com um assunto importante. É um assunto importantíssimo que a gente tem aqui agora. A gente vai falar de menopausa, uma fase aí que todas as mulheres precisam passar, mas é possível passar por essa fase de uma forma mais saudável. Como? Tendo uma alimentação balanceada. Mas não é com qualquer alimento, não. A gente tem aqui nesse momento uma nutricionista especialista em saúde da mulher que vai falar pra gente quais são os alimentos que ajudam a mulher a passar por essa fase aí dessa forma mais saudável, mais tranquila, com menos sintomas da menopausa. Tá ela aqui comigo, Tainá Queiroz. Muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Maria. É um prazer falar sobre menopausa, porque eu sempre brinco muito com as pacientes que é uma TPM eterna, mas a gente consegue fazer muita coisa para amenizar esses sintomas e também, até antes, o reflexo da nossa vida reflete também em como a gente vai entrar na menopausa. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje também serve para quem está em perimenopausa, né, que é o período que antecede. Então, é muito bom poder fazer com que o alimento tenha esse impacto todo na nossa vida, né? Bom. Tainá, já que você é especialista em menopausa, eu vou pedir para você falar um pouquinho, né? Para quem está em casa, ainda não começou a passar por isso, ainda não tem aí todos os detalhes dessa fase da vida, ou mesmo os homens que acompanham a gente, porque é importante que o homem também entenda o que a mulher está passando, né? Fala um pouquinho do que é essa fase na nossa vida, menina. Então, para a gente falar entrei na menopausa, como que pode bater esse martelo? São 12 meses com ausência de menstruação. Aí quer dizer que a mulher entrou na menopausa. Porque começa a ter muitos sintomas que não deveriam sentir, né? Que não deveria existir, na verdade, se os hormônios estivessem regulados. O que acontece? Cai muito o nosso estradiol, cai muito a progesterona e aí essa cascata hormonal começa a dar problema em muita coisa. Começa a aumentar colesterol, então tem mulheres que nunca tiveram problema com colesterol, começam a aumentar. Aumenta o peso também por conta da queda do estrogênio e também do estradiol. Pode abrir portas para hipotireoidismo, porque com a queda do estrogênio, a captação do iodo também é prejudicada e ele é fundamental para a saúde da tireoide. As ondas de calor, irritabilidade, tudo isso acontece por essa queda de hormônio. E é aí que o alimento entra, fazendo o papel de hormônio, que é o que a gente chama de alimentos fitoestrógenos. E aí ele consegue fazer essa modulação hormonal de forma natural, principalmente para aquelas mulheres que não podem de jeito nenhum fazer a terapia de reposição hormonal. E para quem faz também e continua com sintomas, o alimento também entra nisso, né? Até o risco de doenças cardiovasculares, né, aumenta? Aumenta muito, até porque com a queda do estrogênio,
a gente passa também a abrir portas para todo tipo de doença, mas também tem a queda de coenzima Q10, que é fundamental para a saúde cardiovascular. E isso vai acontecendo com a idade, vai caindo a coenzima Q10 e a gente precisa repor. E dá para repor tanto com suplemento e também com sardinha, que eu vou falar dela daqui a pouco. Então, a sardinha é muito rica em coenzima Q10, por isso que é importante. Tem muitos pacientes que tomam também medicação para colesterol. E isso faz com que a coenzima Q10 também seja depletada. Então, é importante que todo mundo que faça o uso desse medicamento ou consuma mais coenzima Q10 na alimentação ou peça aí para o nutricionista, o médico, fazer a suplementação da coenzima Q10, porque ela age diretamente na nossa mitocôndria, que é a nossa usina de energia. Se não tem coenzima Q10, não tem como a gente produzir. E aí dá a fadiga, que também é um sintoma de menopausa, que cai muito a produtividade. Então, é um suplemento que é bem interessante de consumir. Tainá, fala uma coisa para mim. Você disse, né, que aquelas pessoas que, de repente, não conseguem fazer a suplementação, né, hormonal, os alimentos, eles chegam justamente para fazer esse papel. Então, quer dizer, se a pessoa tiver uma alimentação adequada, ela não precisa de suplementação, uma coisa complementa a outra? Eu sempre tento ir pelo natural. Tá. Então, se a paciente chega com muitos sintomas e falou, não quero fazer terapia de reposição hormonal, eu vou entrar com fitoterápicos também, que tem da soja, que é bem interessante também, que a gente isola lá os fitoestrógenos, fitoesteróis também. Dá pra gente tentar dessa forma natural, se não resolver, que é muito difícil, nunca aconteceu, aí a paciente pode optar por fazer a terapia de reposição hormonal. Tá. Mas tudo que a gente consegue fazer pela alimentação, dá para fazer muitos chás também. Então, muitas vezes quer fazer reposição hormonal por um simples suor noturno. Isso a gente resolve com fitoterapia, isso resolve também com tinturas, dá para fazer tintura de amoreira branca. Várias tinturas são bem interessantes. A tintura é acessível e também é fácil de consumir, pinga as gotinhas ali. Lógico que cada paciente tem uma indicação diferente, né? Não tem uma que seja geral, assim, para todo mundo. Mas dá pra gente tentar sempre de forma natural. Não resolveu, aí tenta fazer a reposição hormonal, porque é muito delicado o assunto mulher e hormônio. A dose tem que ser muito bem ajustadinha, tem que ser um médico com um olhar muito minucioso para poder acertar a dose e não desregular outras vias. É isso aí, a gente vai falar aqui de alimentos, né, que todo mundo pode consumir, certo? São alimentos que só fazem bem à saúde, né? Mas a gente está falando aqui justamente dessa reposição hormonal, desses hormônios que a mulher perde nessa fase da menopausa. E é aquilo que você falou, não é só trazer aqui essa lista de alimentos agora e a mulher que está em casa entrando na menopausa ou que acabou de entrar na menopausa falar, então eu vou começar a consumir esses alimentos e tá tudo certo na minha vida. Não, é importante ir a um especialista e entender a sua situação. É um tratamento individualizado, certo? Sim. Até porque, dependendo dos níveis de vitamina D, pode até confundir com uma depressão ou estar em depressão por deficiência de vitamina D. Olha. Então, quando é fisiológico, a gente tem que deixar os nutrientes muito bem em níveis ótimos. Então, se uma paciente chega para mim com a vitamina B12 baixa e eu falo para ela tá baixa, e ela não, mas está aqui no valor de referência. Então, eu sempre explico que não é só olhar o exame na faixa de referência, ele precisa estar em nível ótimo. Isso a gente vê em artigo científico. Por exemplo, vitamina B12, acima de 550, os artigos nos mostram que tem mais benefício cognitivo, menos dormência, menos cãibra, toda a função cognitiva, memória, concentração é melhorada com o nível ótimo de vitamina B12. Então, para cada nutriente tem um nível ótimo, não é só olhar a faixa de referência ali do exame. Vitamina D, por exemplo, é importante ficar ali 50, 60, 70 e ir acompanhando também, porque a vitamina D tem tudo a ver com menopausa, porque mexe com o metabolismo de cálcio, de PTH, de magnésio. Então, não é só suplementar e não acompanhar exame, porque ela pode também, dependendo da dose, retirar mineral do osso. Então, a gente precisa suplementar e acompanhar. É a hora que chega a osteoporose, né? Sim, que aumenta também o risco. A menopausa também abre portas aí para a osteoporose, por conta da inflamação e da queda da produção hormonal. É isso aí, por isso que a gente traz aqui esse destaque, né? Esse alerta, que tudo isso que a gente vai trazer aqui agora, né? Agora a Tainá vai começar a listar aí os alimentos que ajudam a mulher a passar por uma menopausa aí de forma mais saudável. Mas é sempre importante deixar muito claro que é
para ir sim num especialista, Sim, né? Que é importante você procurar um especialista e entender as suas necessidades para que sejam feitas as reposições corretas, certo, Tainá? Exatamente, tem que ser individualizado. Isso aí. Vamos então começar a mostrar os alimentos que sim. você listou pra gente. A Tainá já tinha mandado pra gente aí uma lista de alguns alimentos e eu vou pedir para colocar algumas imagens na tela. A gente começa então com a linhaça e a chia. O que são então esses alimentos? Como devemos consumi-los? Para que eles servem? Conta pra gente, Tainá. Sou apaixonada por linhaça e chia, porque são alimentos que também são acessíveis e eles agem em várias frentes. Então, eles têm aí ácidos graxos, a linhaça especialmente, ela tem lignana que age como hormônio no nosso corpo. Ela tem capacidade de aumentar o estradiol. Então, ela é super interessante, só que como eu vou consumir essa linhaça? Eu preciso triturar. Não dá para consumir ela em forma de semente e ela oxida muito rápido também. Então, é interessante comprar pouco para evitar a oxidação e ir triturando aos poucos. Então, eu trituro ali 50 gramas de linhaça, conservo na geladeira e utilizo 1 colher de sopa de linhaça por dia. Ela não vem de triturada já? Só que já é oxidada, por isso que não é bom. É bom fazer em casa. Olha E essa aí dica, hein, controlar gente? É a importante. oxidação, porque se eu compro pronta, ela vem oxidada e aí eu vou absorver as gorduras boas e tudo, mas eu não vou ter a função de fitoestrógeno que eu quero. Então ela perde algumas funções. Precisa triturar e deixar ali um potinho na geladeira, 2, 3 dias no máximo, um potinho fechado. Na geladeira, Na geladeira. conservado. E aí, quando for consumir, 1 colher de sopa por cima de fruta, ou no prato do almoço, no prato do Até jantar. ali no arroz e feijão dá pra colocar, Dá pra né? fazer vitamina também. E a chia, ela tem um componente que ela ajuda a cicatrizar a mucosa. Mucosa de estômago, mucosa de intestino, que a gente vai perdendo essa capacidade de cicatrização. Então, pode fazer um gel, a chia não precisa triturar, mas se hidratar, ela é melhor, porque ela cria esse gel que é cicatrizante. Então, é misturar a chia com um pouquinho de água, conserva na geladeira, uma quantidade assim de uns 3 dedinhos de chia num copo, completa com água e deixa na geladeira para ir consumindo ao longo da semana. A chia já não tem problema de oxidação, pode consumir ao longo da semana. De manhã, mistura 1 colher de sopa desse gel, ou na vitamina, ou junto com mamão, com a fruta ali da manhã, ela já vai ajudar bastante. Até em quem tem gastrite, ajuda muito, doenças inflamatórias intestinais. Então, chia e linhaça, fundamental. 1 colher de sopa de cada um por dia, já vai ajudar bastante, tanto a regular o hormônio, quanto a nutrir o nosso intestino. O intestino é louco por fibra. Então, um intestino rico ali, íntegro, ele tem capacidade de absorver muito mais os nutrientes. Então, uma das formas da gente tratar a osteoporose, prevenir, é cuidando bem do intestino, porque ele, assim, bem nutrido, vai conseguir absorver muito mais o cálcio que eu consumo, o magnésio que eu consumo. Senão a gente consome e não sabe se vai absorver, se não vai, e vai perdendo a capacidade de absorção ao longo dos anos também. A gente vai perdendo essas enzimas digestivas, que também é uma das queixas da menopausa. A digestão já não está tão boa, comecei a ter mais gases, como o alimento fica voltando, fica refluindo. Então precisa cuidar bem também dessa parte aí da digestão e funcionamento do intestino. Porque tem muita gente que acha, eu vou ao banheiro todos os dias, meu intestino é ótimo. Não, isso é só 10%. E ao banheiro todo dia, só 10%. O restante a gente não vê. Se tem mais fungo naquele intestino, se tem mais bactérias boas, bactérias ruins. E Só exames vão mostrar. Não, isso a gente consegue perceber por paladar. Quem tem muito desejo de doce, muito fungo no intestino. É mesmo? Muita queda de cabelo. E aí eu sempre brinco com as pacientes, quando você começar a sentir desejo por alimentos mais nobres, é porque o seu intestino já tem uma capacidade melhor de absorção. Então, se ele está te pedindo ali muito doce, massa, é um intestino que tem mais bactérias ruins. Se tem mais desejo de comida de verdade, de colocar um prato ali mais salada, mais fruta, então é um intestino que já tem mais bactérias boas e pede isso para sobreviver. Fungo gosta de quê? Açúcar. Açúcar, queijos fungados, frutas cítricas também, fungo gosta bastante. Então, para reduzir desejo de doce, também o tratamento é intestino. Então, quer dizer,
Não está só na nossa cabeça, nos nossos hábitos alimentares. Intestino é realmente segundo o cérebro. É ele que manda o que a gente vai comer ou não? Ele que comanda. Olha, menina. Os nossos desejos. Isso Então, eu não sabia, não. É novidade para mim. E o intestino é incrível. Eu sempre bato na tecla, cuide do intestino, porque o eixo dele com o cérebro é direto, via nervo vago. O eixo dele com pele também é direto. Então, quem tem muita alergia de pele, dermatite, de contato, tem muita seborreia, também tem que tratar o intestino, porque tudo vem daí. Um intestino que perdeu a capacidade de absorver e eliminar o que eu quero, precisa ser repovoado, Eu brinco que é como se fosse o intestino é uma parede que protege a casa do bandido. Se derrubou, abre portas para tudo. Tudo que eu não queria que passasse pela corrente sanguínea, pela barreira intestinal, começa a passar. E aí aumenta a alergia, aumenta a inflamação. Então, o intestino a gente tem que cuidar e tratar para sempre, porque é dali que vem tudo. Olha, gente, quanta coisa importante que a gente está aprendendo aqui hoje, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que só devem ir ao nutricionista no momento que estão ali com alguma questão, ou querem fazer uma dieta, ou estão com algum problema no estômago, né? Ou mesmo nessa situação da menopausa mesmo, né? Numa situação específica. E não, para tudo, é para manter a saúde, a nutricionista deve ser aquele especialista que a gente deve ir pelo menos uma vez ao ano, é isso? Interessante. Depende, se for tratamento, precisa ser mais contínuo, mas aí recebe alta e vai uma vez ao ano, a cada 1 ano e meio, ou fez um exame, viu que não está tão bom, teve queda de rendimento em algum momento. Então, também tem muitas doenças que colocam nossa imunidade lá para baixo e também à disposição. Tem a dengue também, que ataca diretamente a medula, então também prejudica demais, é muito cansaço depois, pós-dengue, pós outras pandemias, então a gente precisa sempre cuidar e ter um nutricionista de estimação, né? Então, minhas pacientes, a gente tem contato muito próximo, gripei, tô com dengue, socorro. Então, sempre tem estratégias naturais que dá para ir fazendo para não ter tanto prejuízo com o consumo do antibiótico, do anti-inflamatório. Então, tem que consumir por um momento pontual? Tem. Mas o que eu faço para não ter tanto impacto? Para proteger meu estômago, para proteger o meu intestino. Então, é bem, bem importante. Amém, maravilhosa. Vamos ao próximo alimento aqui, senão a gente não vai conseguir chegar no 7º da lista. Próximo, então, a gente tem aqui o inhame. Pode colocar na tela, por favor. Inhame, Tainá. O inhame, muita gente torce o nariz para ele, né? Então eu falo, consuma direito, porque tem alimento que só não é gostoso, mas tem muita função. Então dá pra gente colocar o inhame em várias preparações que não fique com aquela gosminha que muita gente não gosta. Porque o inhame, ele é imunomodulador, então ele tem capacidade de fazer esse reforço imunológico, ele nos ajuda muito, e ele também tem essa capacidade de fazer regulação hormonal. Ele tem diogenina, que ajuda a aumentar a progesterona, que é bem importante, e poucos alimentos têm essa capacidade, e ele também faz a cicatrização de mucosa. Tudo que é gosmento cicatriza, estômago e intestino, quiabo, inhame, o gel de chia, tudo isso ajuda. Então, o inhame, ele não pode ser consumido cru. Eu vejo muita gente fazendo suco de inhame cru, ele não pode, ele é tóxico. Dá para fazer suco? Dá, mas tem que pelo menos dar um choque nele na água fervente, 1 minuto. Descasca ele todinho, parte ao meio e dá um choque de 1 minuto. Aí pode colocar em shake, que aí ele não vai ficar com essa gosminha. Quem gostar dele pode consumir cozido também, mas eu gosto de colocar muito ele na sopa e em picadinho de carne, que ele engrossa, ele espessa ali o caldo e também a carne e dá muita propriedade e ele não tem sabor característico. Então ele vai parecer que só espessou. Outra forma que eu gosto de fazer também é no estrogonofe. Ao invés de colocar creme de leite, eu faço um cremezinho de inhame e não tem quem reclame. As esposas falam, meu marido nem percebeu, que era com creme de inhame. Então já fica um estrogonofe muito mais funcional, com muita função ali de fazer essa regulação hormonal. E é só pegar um inhame cozidinho, tritura no liquidificador com um pouquinho de água morna, pronto, já fez seu creme de leite caseiro, vai usar ali na receita do estrogonofe, dá para fazer um molho branco. Então, o inhame, eu falo, dá um jeito, arruma um jeito de consumir, porque ele é muito importante. Ele Olha, ajuda gente, eu gostei demais. dessa dica, hein? Dá para usar na sobremesa também? Dá para fazer um iogurtezinho com inhame, e aí bate ele com fruta, ele cozido, bate com fruta, pode adoçar com tâmara, com uva passa, fica bem gostosinho. Olha essa dica, gente. Amei, maravilhosa, viu? Dá pra gente começar a fazer já a partir de hoje, né não? Vamos ao próximo alimento, então? Abacate.
Abacate é outro. Tem muita gente que fala, eu deixo o abacate perder no meu quintal porque é muito calórico. Eu falo, gente, esquece um pouquinho caloria. É gordura boa. É uma gordura boa e as calorias têm comportamentos diferentes no nosso corpo. Se eu consumo um alimento que é ruim e tem 100 calorias e eu consumo um alimento bom que tem 100 calorias, eles não vão se comportar da mesma forma no meu corpo. Eu falo, abacate bota tanto o corpo para trabalhar que ele mal absorve aquelas calorias dele. Então, lógico que tudo tem que ter um contexto saudável, não dá para comer assim à torta e à direito, mas nem colocar com um monte de açúcar, também né? não dá. Eu sempre pergunto, você gosta dele como? Ah, batido na vitamina, então não gosto de abacate. Pode ser na guacamole, que é bem interessante, aí mistura ele, faz uma vinagretezinha e coloca. Também gosto de fazer um avocado toast de manhã, coloca ele como se fosse maionese, passa ele no pão e aí finaliza com ovo, que ovo também é um outro alimento que tem colina, que vai para cérebro, fica uma refeição bem completa, né? De manhã ovo, um pãozinho, pode fazer um pãozinho de linhaça, que também é interessante, um pãozinho de psyllium, que é outra fibra também, que ajuda muito no intestino. Então, o abacate, ele ajuda a regular os níveis de colesterol e ele também aumenta a imunidade e ele é anti-inflamatório, riquíssimo aí em gorduras boas, ele é muito interessante. Também dá para bater com alguma fruta, que seja um pouquinho mais docinha para equilibrar. Pode espremer uma laranja e abacate e colocar água também, fica bem bom. E com vitamina C também. Com leite, não? Não, pode ser um leite de amêndoas, um leite de coco, um leite mais interessante. E pode ser com iogurte também. Se tiver lá escrito só o leite fermento lácteo, esse iogurte vai ter função. Então, dá para bater com um pouco de iogurte. Mas leite é delicado porque não é para todo mundo. Mas também, se está no consumo da pessoa, pode colocar o iogurte, que é melhor. Tudo que é fermentado, a gente absorve de uma forma mais interessante. Gente, quanta informação a Tainá trouxe pra gente. Vamos ao próximo alimento, senão não vai dar tempo de terminar, não. Grão de bico é o próximo. Grão de bico também tem essa função de regular hormônio. Ele também tem fitoestrógeno e, além disso, ele tem proteína vegetal, que é bem interessante, e ele também tem triptofano. O que o triptofano faz? Ele ajuda aí a transformar o triptofano em serotonina, que nos dá alegria. E isso também acontece muito na menopausa. Tem muita irritabilidade, tem variação de humor, começa a ter muitas essas oscilações. Então, consumir, principalmente à noite, fazer um cremezinho de inhame, porque já tem proteína, tem triptofano, que vai dar uma acalmada, vai melhorar o humor. E também o grão de bico tem essa função aí de fazer o papel do hormônio. O grão de bico é bem interessante. A gente tem o grão de bico, o próximo que entrou aqui é o orégano, é isso? Orégano, o que ele pulou aqui? É. Então, o orégano, ele entra nessa função também de ajudar na digestão, ele é super digestivo. Eu uso muito o orégano como cicatrizante, anti-inflamatório. Muitas mulheres na menopausa também têm muitas crises de candidíase e o chá de orégano é incrível. Faz um chazinho mesmo. Faz o chá e também eu gosto de fazer nos preparos. Nos preparos, mas na finalização. Pode deixar um potinho de orégano na mesa e aí consome uma colherzinha de café de orégano no prato do almoço e também no prato do jantar. Já vai ajudar na digestão, já vai ajudar a tratar também o intestino, também é diurético, antifúngico. Orégano é maravilhoso. Então, dá para caprichar, porque tem muita dificuldade de digestão também na menopausa. Então, mas tem gente que não gosta, né? Dá para, então, ir encarar o chazinho? Dá para ser o chazinho. O chazinho eu acho mais concentrado para quem não gosta. O que mas acho... é que já toma de uma vez, né? Gluf? Já vira, pode fazer mais concentradinho também. Uma colher de sobremesa do orégano para 200 ml de água quente. Só abafa ali e toma metade no meio da manhã, metade no meio da tarde. Pode tomar antes do almoço também, para quem tem muitos gases, quem fica conversando ali com o alimento depois que almoça. O chá de orégano é maravilhoso e super cicatrizante. Menina, já vou chamar os dois últimos aqui da lista, que é para dar tempo de você falar dos dois, tá? É a sardinha, que você já até comentou, e também o própolis. Um tem muita relação com o outro, mas já pode comentar os dois pra gente, pode ser? Sim, a sardinha ela tem bastante cálcio, é difícil um alimento ter vitamina D e a sardinha tem também. Tem a coenzima Q10 que eu comentei, que ajuda demais aí na nossa produção de energia que cai. E dá para consumir, por exemplo, à noite, eu tinha falado do grão de bico, fazer um cremezinho de grão de bico e servir com a sardinha, colocar umas gotinhas de limão, o orégano ali na preparação. E própolis é uma resina. Tudo que vem da abelha ajuda demais na imunidade e também a reduzir a inflamação.
É bom consumir própolis assim à noite, colocar 20 gotinhas num chazinho, porque ele também é precursor de melatonina. Ele vai ajudar em todos os estágios do sono, vai induzir sono de qualidade, também de quebra já vai ajudar aí na imunidade, a reduzir inflamação, porque a menopausa tem esse aumento aí, né, de todos os marcadores inflamatórios, e tudo que a gente fizer na alimentação que for anti-inflamatório e antioxidante também vai ajudar na menopausa. Olha que maravilhoso. Trouxemos, então, todos os benefícios desses 7 alimentos, né, que você trouxe aqui pra gente, né? 7 possibilidades, que a linhaça e a chia chegaram juntas, né? Se a gente contabilizar um por um aqui, são 8, né, que você listou pra gente, que são muito importantes pra gente consumir no dia a dia, todos os dias. O mais interessante na alimentação é a gente rodiziar a variedade. Então, o grão de bico é o mais interessante das leguminosas para a menopausa, sim. Mas também pode entrar um feijão mungo, um feijão azul, que a lentilha também vai variando. Própolis dá para consumir todos os dias, a linhaça também dá para consumir todos os dias. Então, o mais importante também é a gente saber que não é só o que consome, o que a gente não deveria consumir também é importante, que são os açúcares. Eu gostaria de falar sobre isso também. Mas a gente já não tem mais tempo, Tainá. Eu tinha aqui na minha lista, inclusive, essas perguntas para te fazer hoje, mas não vai dar tempo. Então, já vou te deixar um convite para voltar aqui no nosso programa para a gente recapitular esses alimentos que são importantes para a gente aliviar os sintomas da menopausa, mas também para a gente falar daqueles que não devemos consumir. Exatamente. De repente, não só evitar, mas eliminar da nossa vida, certo? Eliminar, sim. Obrigada, viu? Foi um prazer te Eu conhecer. que agradeço pela oportunidade. Já vou deixar aqui na tela, gente, o contato da Tainá lá no Instagram, @Tainá com H, notar, né? Tainá Nutricionista. @Tainá Nutricionista tem o WhatsApp também, certo? Sim. DDD 11, número 95893-7547. 95893-7547. Obrigada mais uma vez, Tainá. Eu que agradeço. E o nosso programa vai terminando por aqui, gente. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Aprendemos muitas coisas legais juntos. Amanhã a gente está aqui novamente, sempre às 2h10 da tarde. Obrigada e até a próxima. Fica com Deus.